Agora vamos ao quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. E no Direto ao Ponto de hoje, a participação tradicional do médico psiquiatra Rafael Moreno, que vai falar sobre um filme, uma produção hollywoodiana que vem rendendo muito pano para manga, que questiona a ciência, abordada no filme Não Olhe Para Cima, que está no catálogo da Netflix. Doutor, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Olhaste para cima? Pois é, muito interessante quem tiver a oportunidade de ver, tá? Na realidade, o que eu queria trazer hoje aqui é essa questão do quanto que pessoas acabam, muitas vezes, não acreditando na ciência, né? Eu acho que o tema base do filme é esse descrédito da ciência e o quanto que isso gera consequências na população como um todo, não só nas pessoas que não acreditam na ciência. E o filme, ele traz, a base dele é isto, né? E a gente viu isso ao longo da pandemia. A pandemia foi uma amostra, né, de que a população se dividiu muito sobre acreditar ou não nas consequências drásticas que o vírus trouxe para a população. Depois nós tivemos a questão da vacinação, agora nós estamos num outro dilema sobre a questão da vacinação na infância, tá? Que é um outro dilema também científico, a gente não sabe muito bem como é que se posiciona, mas traz muito dessa questão do descrédito em relação à ciência. E eu penso, tem um outro seriado também que fala sobre a questão da Terra é plana, que também está dentro da Netflix, se não me engano, que também traz muito do motivo por que muitas pessoas acabam não acreditando na ciência, e eles trazem que a culpa é dos próprios cientistas, muitas vezes, e da própria educação, que muitas vezes não faz a educação científica da criança, do adolescente, ao longo da formação. Entrega o conteúdo pronto para a criança. Olha, a água é H2O porque é H2O. Então, mas não explica de onde é que tiraram, né, que a água são lá 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Então, essa forma, talvez, de educação que é criticada ao longo deste seriado, mostra, talvez, por que as pessoas, às vezes, pessoas com alta escolaridade, duvidam, questionam muito das questões científicas. E isso, como eu falei, no momento que uma pessoa não acredita, às vezes uma pessoa com uma personalidade muito importante, uma pessoa muito influenciadora de outras, isso vai influenciando uma massa e vai gerando esse tipo de dicotomia, né? As pessoas contra ou a favor de um determinado assunto, e isso traz, enfim, consequências ruins. Então, vale bastante a pena ver o filme, quem tiver acesso, que fala exatamente sobre esse tipo de tópico, né? A gente percebe que... Eu não assisti o filme ainda, né? Pretendo assistir, mas não assisti ainda. Mas eu já ouvi muitos comentários, já li sobre. E a palavra que mais aparece aí, tanto nas conversas quanto nas postagens e comentários e tudo mais, é negacionismo, né? E a gente vivenciou e vivencia, né? Conforme também tu comentaste agora. E isso já... Quem acompanhou a pandemia, notícias da pandemia, principalmente desde o início, nós, por exemplo, fazendo Independente Notícias, a gente acompanha muito também de fora, né, notícias do mundo. E eu lembro, quando teve a primeira, assim, que algo está acontecendo de estranho. Eu ainda comentei na redação, gente, está acontecendo alguma coisa muito estranha. Tomara que não se espalhe. Só que não foi o que a gente percebeu. A gente percebeu que continuou se espalhando e aumentando e crescendo cada vez mais. E muitas vezes, inclusive, as pessoas diziam, parem de dizer pra gente o que está acontecendo. Falando agora da questão do jornalista ter que dar a notícia. E como se nós também fôssemos culpados pelos casos estarem aumentando. Né? E imagina, então, os cientistas que têm essa comprovação do estudo deles mesmo, né? Então, é muito complicado. E a consequência é um pânico, é um medo, né, da maior parte da população, ou grande parte da população, por não saber exatamente o que está acontecendo, né? E não acreditar em quem realmente está estudando para aquilo. Eu acho que o filme, acredito eu, que aborde isso também. E trazendo para a nossa realidade aqui do dia a dia do jornalismo, a gente sentiu, de certa forma, também esse negacionismo, né? Que a gente teve que lidar muito com isso também. O pessoal acredita quando está muito perto da coisa, né? Quando realmente vê na frente, agora sim, agora eu tô vendo. Mas aí já tá demais. E precisa às vezes culpar, porque eles estão falando, é porque está aumentando, não é? E é o contrário, né? A gente está falando porque está aumentando. Exato. Então é complicado. E, doutor, por que essas mesmas pessoas que precisam ver para crer, que têm uma dificuldade muito grande de acreditar em
coisas que a ciência consegue, inclusive, comprovar materialmente. Por outro lado, acreditam piamente nas religiões. Sim, sim. Eu acredito que existe uma característica do ser humano, tá? Que é ter dificuldade de entender o novo, o desconhecido. E o ser humano, ao longo da história, para tentar supor tratar essa ansiedade de não conhecer o desconhecido, foi lidando com as suas formas, né? Então, uma das formas, sim, é a questão do negacionismo, né? Da pessoa até realmente ver na frente dela com os olhos, assim, tanto que tem pessoas que estimam que quando chegar as caravelas, né, na descoberta do Brasil, digamos, né, os índios não conseguiam enxergar as caravelas, porque nunca viram aquilo, nunca tinham visto aquilo. Então, a primeira vez que a gente vê uma coisa nova, às vezes o cérebro nem consegue entender direito. E uma forma de lidar com isso, quando o choque é muito grande, é negar. Tá? Fazer uma negação total daquilo, porque a realidade machuca muito a realidade. A realidade é muito drástica. E como forma de proteção cerebral, psíquica, a pessoa faz a negação. Ou começa a montar explicações, né, através de criação de histórias, né, esse tipo de coisa vai acontecendo. Mas é uma característica do ser humano a negação, é uma forma de sobrevivência psíquica, porque a realidade às vezes machuca demais, né? Então, às vezes aquela questão, né, de a pessoa está sendo explorada e não todo mundo vê, menos ela consegue ver. A pessoa está sendo machucada num relacionamento, traída num relacionamento, todo mundo vê, menos ela. Então isso também é uma forma de negação em outros aspectos, relacionamento, mas também para vocês verem como é forte essa característica e como é utilizado esse mecanismo de defesa dentro do ser humano para se proteger, né? Porque às vezes a realidade, de fato, ela é muito dura. Eu acho que por isso que é tão importante filmes, produções, mesmo que seja um filme, que seja algo fictício, né, ali na apresentação, mas de certa forma faz as pessoas falarem sobre o assunto, traz à tona, né, esses temas, assim como a gente está falando aqui. Já foram comentados em outros programas também, esse assunto já foi tratado cada um da sua maneira, mas eu acho que acaba trazendo à tona algum tipo de assunto e faz com que as pessoas reflitam, né, sobre o assunto também. Exatamente. Doutor, essa pergunta serve tanto para o âmbito ficcional quanto para a realidade. O negacionismo reportado no filme, tanto quanto aquele que se viu durante a pandemia, esse negacionismo é descrença na ciência ou o medo do impacto financeiro que a pandemia ou o asteroide, no caso do filme, trariam para a economia do país? Eu acho que sim, tem um aspecto financeiro também. Tem um aspecto também de catástrofe de vidas, né, que é muito duro aceitar que muita gente ia morrer. De fato, muita gente morreu, né? Muita gente, inclusive jovem, morreu. Então, qualquer tipo de realidade dura, o ser humano tende a, num primeiro momento, às vezes negar. Até dentro do luto, né? Quando a gente tá, uma das fases do luto no início, não acredito. Não pode ser. Mas não caiu a ficha. Então, e aí, com o momento a gente vai aceitando, fica com muita raiva, até chegar na fase de aceitação, entra em pânico. Então, com a pandemia a gente também observou muito bem isso, no filme mostra muito bem isso, as fases, né, quando acontece uma coisa ruim com a gente, existem fases, né? Lembra que no início ninguém acreditava, quando chegou o pessoal fez uma histeria, o pessoal acabou com os papéis higiênicos do supermercado, né? Armazenou, não sei se alguém fez bunker aqui na região, mas foi uma coisa histérica num certo momento, tá? E depois a gente viu, depois de alguns meses, mesmo tendo mais mortes, as pessoas tendo medidas de proteção muito menores do que tinha quando não tinha nenhuma morte na região. Então, a cabeça do ser humano é complexa mesmo, né? Mas... E agora para 2022 segue aí, porque a gente sabe que tem variante, né? Tem a nova variante, tem casos, que bom que, né, não estão tão graves os casos, mas estão aumentando. A gente não sabe o que vai acontecer agora depois desse Réveillon, porque muitos lugares
o pessoal teve uma aglomeração, né, Sim. muito grande, não sabemos ainda o resultado disso, vem carnaval, aí, então também fica, quando a gente acha assim, agora vai tranquilizar, volta aquele sentimento de como é que será que vai ficar, né? Então a gente Exatamente. precisa estar muito bem emocionalmente aí para conseguir seguir a vida, né, doutor? Aquele livro do Yuval Harari, os Sapiens, né? Ele fala muito disso, assim, de que cada vez mais vai ficando menos previsível o futuro. Então, na época da pré-história, olhava para 100 anos na frente, daqui a 100 anos ainda vai ter só a roda, o fogo, ali um instrumento para cortar, o arco e flecha. Hoje em dia a gente não sabe o que vai acontecer em 10, 5 anos. A gente não sabe, então a imprevisibilidade, isso gera também muita ansiedade no povo, gera dicotomia, gera divisão, gera briga política, filosófica, religiosa. Então é importante a gente ter saúde mental aí para aguentar aí os próximos anos aí da nossa vida, porque cada vez tende a ser com mais incertezas a tendência. E qual é a recomendação para lidar com isso tudo, doutor? Eu acho que a importância é da gente trabalhar a nossa flexibilidade cognitiva, né? A flexibilidade cognitiva é saber discutir, saber ouvir opiniões diferentes, aceitar. Eu acho que isso é bem importante. Então, os indivíduos em geral muito fanáticos, por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa muito fanática, assim, às vezes até de dieta, fanático de dieta, aquelas coisas, eles são indivíduos que as pesquisas mostram que têm pouca flexibilidade cognitiva. Que o contrário da flexibilidade cognitiva é a rigidez cognitiva. Ou é sim ou é não. Não existe um meio termo. Então, ou a pessoa é boa ou ela é ruim, enfim, cara ou coroa. E a gente sabe que entre o sim ou não existem milhões de possibilidades. Então, a pessoa que não tem essa capacidade de flexibilizar frente a uma situação nova, essa pessoa vai sofrer. Isso é treinável, isso ao longo da infância a gente pode treinar isso na criança, principalmente treinando ela a pensar pensamento crítico, a mostrar sua opinião em grupo, aceitar a opinião do próximo, isso que é importante. Tá certo, muito obrigada, Dr. Rafael Moreno, sempre trazendo ótimas reflexões aqui, né? A gente já continua pensando em tudo que foi falado. Muito obrigado, feliz 2022 para ti, para tua família, no teu trabalho, na tua vida, enfim. Certo, então feliz 2022 para todo mundo e vamos que vamos. Vamos lá. Agora, faltando 21 minutos para as 11 horas da